Bom, aqui estamos fazendo a entrega do material. O carro está aqui, os irmãos estão... Aqui é o irmão Deni. Aqui o irmão Deni descarregando. Vamos lá. Povo de Deus, povo abençoado. Estamos indo agora comprar passagem para ir para a região de fronteira, cidade de Corumbá. Nós temos materiais lá, francês, em alemão, coisa e tal. A gente vai trazer para cá, para Bolívia, e daqui a gente vai mandar para a Europa, né? Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém? Eu quero levar vocês de novo com essa viagem. Ó, pelo menos uma vez por mês eu tô indo para a fronteira, tá? Nós vamos junto. Vamos lá. Isso aqui se chama bloqueio. Dá uma olhada. Tá vendo? Desbloquearam aqui. Estão bloqueando bem na ponte. Aqui eu tô passando pela ponte entre Bolívia e Brasil, que é a bandeira do Brasil. Colocaram um caminhão ali, ó. Fecharam tudo. Estão bloqueando, minha gente. O pai falou que talvez lá para meio-dia agora abre, depois eles vão fechar, meio-dia abre de novo. É o lado do Brasil, Polícia Federal, Receita Federal. O pessoal esperando a Polícia Federal abrir. Bem, olha lá, estamos aqui daqui para lá é Corumbá. Tá espirrando aqui o lado do ar-condicionado do ônibus. Daqui a 4 km da cidade de Corumbá. Vamos começar aqui a responder aqui nossa pergunta. Para que você possa saber onde você deve fazer o trabalho missionário, amado, você tem que orar, tá? Primeiro ponto é esse. Oração sobre tudo. Às vezes você, quando chega no campo, durante o período de oração, o Senhor acaba mudando tudo, tá? Então a oração é tudo. A oração, ela é a chave da vitória, como a gente sempre fala. Se você quiser ter vitória em oração, no trabalho missionário, você tem que orar, buscar Deus em oração. Antes de ir ao campo e durante o período do campo, tá sempre orando. Isso é a vitória, tá? Se eu vim mais pra cá, porque tá muito congestionado aqui. Olha, ó. Tendo paralisação, os caminhões estão voltando. Olha lá. Paralisação, o pessoal voltando. Outro ponto, querido, é o seguinte: você tem que analisar a ferramenta que você tem, tá? Olha, se Deus está colocando no seu coração, se o Senhor está implantando isso no seu coração, para você fazer lições, Deus está te dando revelações, o Senhor está falando com você, tá? Você tem certeza disso? Você tem que ter a plena consciência de que antes mesmo, Deus já está trabalhando com você há muito tempo. Tá? Não foi assim uma ideia que... Isso eu tô falando de quem tem chamado, tá? Se você tem chamado, essa é o negócio. Deus está trabalhando com você. Dá uma olhada no que Deus tem feito com você, as ferramentas que Deus tem te dado. Lá ainda na adolescência, não sei que idade que você tem, mas quem sabe Deus ele tá preparando você, tá te dando ferramentas nas tuas mãos. Ó, já estamos aqui em Corumbá, tá? Aqui no carro do meu tio. Fui me buscar uma benção. Amém, povo? Tamo aí, já tô no meio da rua aqui, tá? Vamos continuar. Então é importante você ver aquela preparação que o Senhor já tem te dado em relação a por exemplo, que tipo de trabalho que Deus tem colocado nas tuas mãos. Até o trabalho profissional também. Você pode utilizar a sua profissão, né, dentro do serviço de missões para abençoar o trabalho missionário, né? Ó, existe muito projeto lá do Paraguai, lá da Missão por Compaixão no Paraguai, né? Existe muito projeto, tem uma carência muito grande de pessoas que trabalham na área profissional, né? Odontologia, pessoal que trabalha na enfermagem, médicos,
deixa eu ver mais, pediatra, né? Então lá eles trabalham bastante com crianças, nutricionistas. Então, eu tô dando um exemplo. Existem outras áreas, a área da construção. Nós temos um irmão aqui no Paraguai, na Bolívia, que foi para o Paraguai com o objetivo de construir, ajudar na construção. E é um construtor, é um rapaz de 23 anos que estava nesse desejo de fazer missões e foi para o campo, no caso o Paraguai, que lá tinha uma necessidade, e foi ajudar justamente a construção de uma base missionária lá. Uma outra forma de você identificar, né, aonde você deve fazer o trabalho de missões é você sentindo o peso da responsabilidade, peso espiritual para um determinado país, né? Isso é bastante importante. Então, claro que para isso você também tem que ter aquela vontade de intercessão, de estar intercedendo por um povo, né? Uma forma muito legal disso é você buscar sites específicos, né? Existem muitos sites na internet que você pode, vamos dizer assim, você pode fazer uma pesquisa, né, de países não alcançados, né? Então, querido, você tem interesse por missões, você tem que ter interesse pelas vidas, pelas pessoas que não estão recebendo o Evangelho. Hoje nós temos a grande facilidade da internet. Você pode entrar na internet, existem sites que contam, que falam de povos não alcançados, regiões onde a presença da igreja é mínima ou às vezes é quase zero. E é importante você poder fazer uma pesquisa em relação a isso aí, tá? E tá intercedendo por essas regiões aí. Então, a partir do momento que você está conhecendo, você está intercedendo, o Espírito Santo de Deus vai estar também direcionando, mostrando para você a realidade, né? Sabe uma coisa interessante que eu vejo? Nós temos muita região aqui perto do nosso Brasil, né, que praticamente é desconhecido da igreja brasileira em relação ao alcance desses povos. Tem regiões que não são conhecidas, a igreja brasileira não sabe, tá? Por exemplo, a gente fala que o Paraguai é um país que tem menos de 5%. O que isso quer dizer? As igrejas evangélicas, elas concentram em Assunção e outras grandes cidades, e muita cidade pequena não tem alcance da palavra de Deus. A gente fala também que a região ocidental da Bolívia não tem alcance. Aí o pessoal vem do Brasil e fica aqui na parte ocidental, oriental, aliás, que é essa região que faz fronteira com o Brasil. Infelizmente, o pessoal fala, mas aqui tem igreja. Vem em Santa Cruz, aqui tem pouca igreja, mas tem igreja. Mas é isso que eu falo, é o ocidente, é a parte alta da Bolívia, né? E o povo continua sem o alcance. Agora por quê? Porque a igreja não pesquisa. A gente fala do mundo... Não, a gente fala da Europa, tá aí um exemplo, tá? Esses dias eu tenho comentado bastante, conversado bastante com missionários da Europa. A gente fala da Europa, que a Europa, o continente europeu, tem menos de 2% de evangélicos. Você sabe o que é isso? É você chegar na Itália e você encontrar cidades inteiras sem igreja. É você chegar na Polônia e encontrar cidades inteiras na igreja. É você chegar sem igreja. É você encontrar você encontra, por exemplo, na Portugal, Espanha mesmo, regiões que não tem a presença da igreja. E aí você vai falar isso para a igreja brasileira? Parece que você está falando grego. Ou parece que você está inventando. Mas por que isso aí? Porque não há uma pesquisa, né? Não há pesquisa, o povo desconhece da realidade do campo. E outra coisa que é a mais frustrante, porque não conhece, não há pesquisa, o povo não está intercedendo, não está orando, e também não surge no coração do missionário, né, daqueles que querem ir para missão, o desejo de fazer. Então, amado, se você quer ir para algum lugar, você não sabe, faz isso, pesquisa lugares, pesquisa mais sobre a Europa. Eu tenho falado bastante isso. Pesquisa mais sobre a Europa, pesquisa sobre a África, pesquisa aqui na América Latina também, tá? Pesquisa os povos inalcançados, povos que não têm a presença da igreja. Faz isso aí, enche o teu coração disso. Quem sabe você é o próximo missionário a estar indo para essas regiões aí, tá bom? Vai a minha dica aqui. Mas, amados, esse negócio de você sentir o peso por uma região e estar intercedendo é importante, tá? A gente vê isso na vida de outros missionários que tiveram essa oportunidade de poder orar, de poder interceder. Olha, vamos ver aqui a vida de alguns aqui. Vamos lembrar aqui da vida de Charles Studd. Uma vez eu vi a história dele. Ele
foi bastante impactado, esse missionário, ele foi bastante impactado com o ministério de Hudson Taylor. Hudson Taylor trabalhou na China. E Charles Studi era uma pessoa assim bastante, como é que a gente pode falar? Tinha muito recurso, né? Era uma pessoa que tinha muito dinheiro, vamos falar assim. E com a vida de Hudson Taylor, ele foi impactado e ele começou a orar pela China também, né? No final da história, ele largou tudo que ele tinha e ele foi fazer missões aonde? Na China. Olha aqui onde é que eu tô. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Tá vendo aqui a vista aqui atrás, ó? Ele é o Pantanal, tá? Pantanal sul-mato-grossense. Aqui é o Rio Paraguai. Tá bom? Então, bastante importante essa questão da intercessão, de você olhar para um determinado povo. Charles Studi, se eu tivesse a capa do livro aqui dele, eu vou colocar aqui, tá? O que ele fez? Ele intercedeu pela China, foi impactado pelo ministério de Hudson Taylor e no livro dele, bom, depois ele foi para a África. Mas por que isso? Como é que uma pessoa consegue largar uma vida de muito dinheiro e poder viver uma vida simples? Porque ele queimava no coração dele o trabalho de missões. Outro missionário que também a vida dele foi impactada olhando para um determinado povo e se preparou para isso, foi o próprio Hudson Taylor. Eu já assisti filme, aliás, né, do Hudson Taylor. Eu já li o livro dele, eu tenho um livro dele, está em espanhol, mas tem em português também, né? E Deus colocou no coração de Hudson Taylor alcançar a China. Agora, atualmente, minha filha está lendo esse livro aí, tá? A Débora está lendo. E a gente quer isso, né? Eu sei que ler esses livros impactaram o meu coração quanto a missões. Hoje eu quero semear no coração da minha filha também, tá? Então a gente está comprando o quê? Livros sobre missões. A gente fala para ela poder orar, para ela poder interceder, né? Isso não estou falando que ela vai para a China, né? Outro livro também que me impactou também foi a vida do irmão André. O irmão André, que Deus colocou no coração dele o trabalho de fazer o trabalho na cortina de ferro, países comunistas, né? Eu li esse livro aí pelo menos umas 5 vezes. Mas se você for ver a vida dele, ele foi uma pessoa que ele olhou para essas regiões, começou a orar, interceder e viu o clamor daquela região. E Deus levou ele justamente para essas regiões aí. Então, esse é um livro que me impactou, com certeza. Daqui um tempo vou colocar a Débora para ler também. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Jesus Cristo. Muita coisa que eu estou vivendo hoje, olha lá o Pantanal ali atrás. Muita coisa que eu estou vivendo hoje em missões é fruto, nada mais, nada menos. Não que seja fruto do porque eu li, não é isso. A gente acaba vivendo a mesma realidade, tá? Você tem que entender isso. A vida de missões tem muita coisa. Hudson Taylor foi final de 1800 e alguma coisa, né? Mas muita coisa do que ele passou, eu tenho passado também. Uma coisa, eu assisti vídeos, aliás, eu li livros do irmão André. Deus me fez, teve uma época que, principalmente no meu trabalho hoje com literatura, e eu estava muito impactado, porque eu queria fazer um outro tipo de trabalho. Mas Deus me falando sobre esse tipo de trabalho. Qual foi o livro que Deus coloca na minha mão para eu poder ler? Justamente o livro do irmão André. Então, é muita coisa que o irmão André passou, as lutas deles, as dificuldades, as tentações e, sabe, uma série de coisas que ele passou, eu tenho passado também, né? Então você acaba se identificando com esses missionários e as experiências deles servem para você também. Muita coisa que acontece no campo de missões, você acaba pensando assim, poxa, isso aconteceu com o irmão André, isso aconteceu com o Hudson Taylor, então, e é isso aí mesmo, a gente tem que viver isso aí, tem que passar por isso aí. Vamos lá para o nosso próximo ponto. Uma forma muito interessante de você saber aonde você vai servir missões é justamente você sentir o peso por um povo específico, sabe? Aqui na Bolívia, vou dar um exemplo da Bolívia. Aqui na Bolívia nós temos o povo Quechua e eu, assim, louvo a Deus porque eu já tenho encontrado pessoas que eu tenho visto essas pessoas vindo para a Bolívia para trabalhar com o povo Quechua. Eu tenho encontrado irmãos com um coração bem voltado ao povo Aymara, que é o povo que fica ali na região de La Paz. Aqui na Bolívia tem um povo chamado Adjoreu. Infelizmente eu só encontrei nesses 12 anos, quase 12 anos, nós estamos indo para 12 anos, trabalhando
em missões aqui na Bolívia, e infelizmente eu só tenho encontrado uma pessoa interessada no povo Adioreu. Até me pediu para eu fazer um vídeo, para eu estar falando sobre... Ninguém mais. E eu pergunto para você já ouviu falar no povo Adioreu? Não. Então, amado, sabe, existem povos, muitas vezes dentro de uma nação. Você vai dentro do Peru, existem povos dentro do Peru que precisa ser alcançado. Precisa ter uma estratégia de trabalho. Precisa estudar esse povo. Precisa aprender algo da língua desse povo. Precisa ter tem que ter um planejamento para alcance. Não pode ir lá de qualquer jeito. Você não vai conseguir alcançar. E como eu falei para você, para que você possa ter essa percepção de alcançar um determinado povo, você tem que pesquisar, tá? Não adianta você ter apenas a ideia de que o Peniel falou sobre aquele povo lá, eu vou lá e vou fazer alguma coisa. Não, tem que fazer uma pesquisa, tem todo um sistema, entendeu? Para alcançar aquilo ali. Infelizmente a gente não acha tanto no YouTube essa questão de missionários falando sobre povos específicos. O povo só mostra ali, estamos aqui, estamos distribuindo roupa, estamos trabalhando com criança, mas esses missionários, eles não falam a dificuldade de se alcançar esse pessoal, não falam como é um missionário trabalhar ali, não dão estatística, não dão, então, sabe, existe essa falha aí. Mas você pode buscar outros meios, sabe, amado, outros sites, e prepare, ore, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, tá bom? Eu sei que muitas vezes Deus pode te levar para uma situação em que você é pego de surpresa, tá? Isso pode acontecer, você é pego de surpresa, mas pode ser que não, pode ser que Deus esteja soprando no seu coração o desejo de você fazer missões. Você tem que orar, você tem que interceder por esses povos aí, com certeza Deus vai estar te usando muito mais, tá? Amém? Então, espero que nós estamos passando aqui para você possa servir, possa ser bênção para sua... Bom, eu vou fechar o seguinte, você tem amor por missões, você quer ir ao campo missões, então, amado, pesquise, ore, interceda por povos específicos, tá bom? Isso é bastante importante. E agora esse último tópico aqui para você. Espere o tempo de Deus, mas espere o tempo de Deus semeando. Sabe, eu vou aqui mais uma vez fazer um alerta do que a gente tem visto nesses últimos tempos em relação a pessoas que dizem que querem fazer missões. Pastor, eu quero fazer missões, mas não estão envolvidos em um trabalho missionário. Eu quero fazer missões, mas não ajuda nenhuma obra missionária. A pessoa diz, eu quero ser missionário, mas está preocupado muito mais em como, sabe, arrecadar dinheiro para estar no campo. E o camarada nem está lá. Quer te falar uma coisa? Eu acho que no campo de missões você vai precisar colher. E para que você possa colher, você tem que começar a semear. Amém, meu querido? Semear. Aí o camarada quer ir para o campo missionário, aí quer ir lá, chegar lá no campo missionário, tá lá passando uma luta financeira e quer receber oferta, quer que Deus toque o coração do povo, mas ele, engraçado, ele nunca foi tocado e ajudar ninguém. Olha, eu vou dizer uma coisa, vou contar aqui o que aconteceu comigo. Eu estava querendo fazer a obra missionária, estava para casar. Eu recebi o dinheiro de uma igreja. Não quer dizer que você faça o mesmo, tá? Mas eu estou só contando a experiência que aconteceu comigo. E um dia Deus usou um indígena. A gente fazia um trabalho numa comunidade indígena. E Deus usou esse indígena e ele falou assim, Peniel, se a gente plantar mandioca, a gente come o quê? Eu falei, mandioca. A gente colhe o quê? Eu falei, colhe mandioca. Ele falou, e se a gente plantar feijão, a gente colhe o quê? Eu falei, colhe feijão. E se a gente plantar... E ele começou a falar. E eu falei, colhe isso, colhe aquilo. Aí ele olhou para mim e falou, e se a gente plantar dinheiro? Aí eu olhei para ele, quando ele falou isso, que estava justamente a preocupação na minha mente, da onde que eu ia tirar recurso para me manter na obra missionária, casado. Eu vi Deus falando ali através daquele irmão. Um indígena, lá numa comunidade indígena. Aí ele olhou bem para mim e ele falou assim, ó, se a gente quiser colher dinheiro, a gente tem que começar a plantar dinheiro. Amado, aquilo me impactou, né? Então, o que eu fiz? Eu dava o meu dízimo na igreja, eu recebi um recurso de uma igreja, uma determinada igreja, eu dava o meu dízimo, eu ajudava o caixa de missões da minha igreja, eu adotei um missionário. E olha, não sei quantas vezes durante o mês eu praticamente pegava o meu recurso, eu era solteiro, lógico, morava na casa do meu pai, eu pegava o meu recurso inteiro e eu mandava para a obra missionária. É muito fácil você querer. Hoje, eu vejo muitas vezes a gente colhendo isso, a gente colhendo coisas que Deus nos fez a gente plantar lá atrás. Amado, eu vou deixar essa palavra, tá, para finalizar. Vou deixar essa palavra aqui para você. Se você quiser fazer a obra de Deus, espere o tempo de Deus, mas espere plantando,
tá? Não espere de braços cruzados, vai plantando, é melhor você ir plantando, tá bom? Então, muito importante. Então, espere o tempo de Deus, ofertando, participando do trabalho de outros. Amém? Espero que essa palavra tenha servido para você, tá bom? E que Deus possa abençoar o seu ministério. Bom, um grande abraço, terminando nosso vídeo aqui em Corumbá.